Olá, professoras e professores de escola dominical. Estamos chegando aqui no último trimestre de estudos da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. E aí, o nosso desafio dessa vez é falar sobre milagres. O tema principal da revista é milagres no Antigo Testamento, compreendendo o cuidado de Deus através da história. A primeira lição, a lição de número 1, o professor já deve ter tido acesso à mesma. O tema dela é o agir de um Deus sobrenatural. Essa primeira lição, o foco dela e também o enfoque é conceituar o que é milagres, curas, sinais e maravilhas. Inicialmente, o autor dessa revista, o pastor Samuel Ferreira, ele começa falando da etimologia da palavra milagre. A palavra milagre, em sua etimologia, ela indica contemplação, fascinação. A palavra milagre, ela tem um indicativo de que quando estamos na frente de algo que é espantoso, que é terrível, como dizia o famoso cientista da religião, Rudolf Otto, diante do milagre, diante do sagrado, diante da sobremaneira, da forma, do agir sobrenatural de Deus, nós ficamos com o olhar de que estamos achando fascinante, maravilhoso e tremendo. Então, o milagre, do ponto de vista bíblico, trata-se de uma intervenção sobrenatural de Deus na nossa história. A revista também, ela conceitua separadamente o que é cura, o que é sinais e o que é maravilha. Cura, a revista aponta para a necessidade de Deus agir na vida do seu povo, na história do seu povo, no corpo do seu povo, para trazer restauração. Quando a lição fala a respeito de sinais, ela fala de uma marca, de um selo. Então, dessa forma, compreende-se que o sinal é o selo, é a marca, é a autenticidade que Deus está mostrando para comprovar o que Ele está fazendo. Além de curas, além de sinais, a revista também conceitua o que é maravilha. Maravilha, eu volto a dizer, é o ato de ficarmos, de estarmos, de nos tornarmos extremamente fascinados por aquilo que Deus faz. Então, o texto bíblico fala que Deus, Ele faz milagres, Ele faz maravilhas. E aí nós ficamos como se deslumbrados, assombrados com as maravilhas de Deus. Agora, nessa lição número 1, nós precisamos de uma fundamentação bíblica, uma fundamentação teológica. Aí surge uma pergunta: por que Deus realiza milagre? Desta surge uma outra pergunta: qual é a necessidade de milagres para os dias atuais? E aí surge uma terceira e última pergunta: o homem pós-moderno, ele acredita em milagre? Essa mentalidade científica, tecnológica do homem pós-moderno, a sua capacidade extrema de raciocínio ainda o faz acreditar em milagres? Para isso, o professor, a professora de escola dominical precisa necessariamente, essencialmente, de uma fundamentação bíblica, de uma fundamentação teológica. Então, eu gostaria de conversar com vocês neste momento, dentro da temática desta revista, a respeito dessa fundamentação. Ou seja, qual é a base? Quais são os argumentos que temos para justificar a ideia bíblica de Deus realizar milagres? O primeiro argumento para justificar que Deus faz milagres é o argumento que aponta para a sua liberdade. Deus realiza milagres porque Deus tem a sua liberdade. Deus é livre para fazer o que quer, para agir como quiser. Então, a primeira base, a primeira argumentação, ela aponta, ela indica essa liberdade.
O ato de Deus ser livre. É claro, é evidente que Ele criou todas as coisas, além de ser criador, Ele é mantenedor, além de Deus ser mantenedor, Ele é preservador de todas as coisas. Então Deus criou, Deus mantém e Deus preserva. Mas isso não indica, teologicamente, que Deus é refém da sua criação, ou que Deus está limitado à sua criação. Ele criou as coisas, todas as coisas, e Ele as deixou funcionando pelo seu poder, através das leis físicas. Ele é um Deus transcendente que está no mundo de lá, mas também é um Deus imanente que está no mundo de cá, entre os seres humanos, entre as suas criaturas, entre todos aqueles que Ele criou. De modo que isso não indica que Deus esteja preso à sua criação. Ele interfere, Ele age dentro da sua criação. Então Deus é livre para agir. Ele é o Deus que intervém sobrenaturalmente. Então, quando há necessidade de Deus irromper-se na nossa história, entrar na nossa história, na história da humanidade, na sua história, na história da sua família, para a realização de um milagre, portanto, a gente indica biblicamente que Deus é livre para fazer isto. Então, a primeira argumentação que um professor pode utilizar para afirmar bíblica e teologicamente por que Deus faz milagre é porque Ele é livre. Em segundo lugar, o segundo argumento que eu quero utilizar com os professores e professoras de escola bíblica para trabalhar com essa lição é que, além de Deus ser livre, Deus, Ele é amor. Ele é o amor de onde surge toda a capacidade de amar. Ele é amor como fonte, Ele é amor como raiz, Ele é amor como matriz original de onde emana todo o amor. João disse que Ele é amor, Deus é amor. O próprio João, ele ainda diz que Deus amou. Então Deus é puro amor, é todo amor, Deus é amor. E exemplificando este amor de Deus, a gente tem a nossa salvação. A salvação do ser humano, a salvação do ser humano, não apenas o retirando da condenação do inferno, da perdição, livrando do poder do pecado, mas dando-lhe também a promessa de ter uma vida eterna, próspera, abençoada e para sempre com Deus. Isso é uma prova do amor de Deus. Então, quando Deus demonstra o seu amor, isto também pode ser um indicativo que Ele intervenha também com milagres. É só imaginarmos pessoas que ficaram doentes, pessoas que ficaram desestruturadas, famílias que perderam o seu ideal, que perderam a sua motivação, a sua razão de viver, de existir, por conta de um parente, de um ente que ficou doente, que ficou extremamente atingido, quem sabe por um câncer, por um tipo de vírus, bactérias. Isso envolve a família, isso envolve a sociedade. Então Deus, que é puro amor, para restaurar a saúde de uma pessoa, Ele amorosamente entra na história dessa pessoa, dessa família, desta igreja, dessa sociedade, e amorosamente Ele intervém na vida daquela família, daquela pessoa, através de um milagre. Então, o milagre é também uma conotação, ele é uma ocorrência do amor de Deus. O terceiro argumento que eu quero compartilhar com os professores e professoras é que, além de Deus agir milagres, porque Ele é livre, porque Ele é amor, porque Ele é poder. Ele é poder, é o dínamos, é o poder que está e que é de Deus. Então Deus intervém poderosamente na história do ser humano. Ele sempre interferiu positivamente, poderosamente na caminhada do povo ali durante os 40 anos no deserto,
onde nunca se realizou tantos milagres, nunca se viu dentro da história tantos milagres sendo realizados, confirmados, admirados, contemplados, quantos nesses 40 anos. E aí, Deus, ele continua em todo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus realizou muitos milagres, porque além de salvar uma pessoa, Jesus quer restaurar das suas doenças, das suas feridas, ele quer curar essas pessoas. E além de salvar, de curar, Jesus, ele quer libertar essas pessoas, e a libertação existe a partir do poder de Deus. E ninguém pode resistir ao poder de Deus. O poder de Deus é uma demonstração sobrenatural que o Deus de milagres está em ação. Portanto, professores, nós temos nesse trimestre o desafio de falar sobre milagres. Milagres do ponto de vista literal, que nós temos aqui em várias lições, milagres do ponto de vista também espiritual, do ponto de vista alegórico, e a gente precisa estar conhecendo essa lição, conhecendo textos que sirvam de subsídio, bons livros evangélicos, boas leituras cristãs, para que possamos gerar no coração dos nossos alunos cada vez mais a crença, a convicção, a certeza que servimos a um Deus que é todo poder, que é todo amor, que é livre, um Deus que age na nossa história, por meio dela e por meio das nossas vidas. Queremos desejar que você tenha um trimestre abençoado, siga nessa caminhada de conhecimento, de preparação e de exposição da palavra de Deus. Deus dê-lhes um trimestre abençoado, um trimestre cheio de conhecimento, cheio de prática e de espiritualidade de vida com Deus em Cristo Jesus.